E ontem eu já tinha até passado para o Marcos qual que seria a palavra de hoje. E quando eu cheguei em casa, 10 horas da noite, o Senhor fala comigo, eu estudando, falando com o Tarcísio. E falei com o Tarcísio, amor, enquanto eu estou estudando essa palavra, o Senhor está tocando o meu coração para trazer uma outra palavra. O Senhor está movendo o meu coração para que eu falasse sobre o rei Ezequias. Sobre a oração que muda decretos. Queridos, nós estamos vivendo tempos em que a volta do Senhor está muito palpável. E muitos de nós, eu não sei se pode ser às vezes porque durante tantos anos nós ouvimos que o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, e essa realidade não acontece. Eu não sei se muitos de nós estamos desacreditados da volta de Jesus. Mas a volta de Jesus, ela está muito palpável. Os acontecimentos estão todos apontando para o retorno do nosso Deus. E como nós estamos sendo atingidos? Como nós temos visto situações que têm acontecido? Como nós temos visto o povo de Deus sendo afligido? Como nós temos vivido do certo ficando errado, do errado ficando certo? Como nós temos vivido uma igreja que está desanimando, que está se perdendo? E como nós temos vivido más notícias? E como muitos de nós estamos vivendo um tempo de interrogações. Estamos vivendo um tempo de até mesmo questionar ao Senhor o motivo de tantas coisas estarem acontecendo. E quantos de nós estamos perdidos em meio a tantas situações que estão acontecendo? E o Senhor me levou essa noite no entendimento de qual deve ser o nosso posicionamento diante desse mundo, diante das situações que têm acontecido em nossas vidas. Abra comigo Isaías 38. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Isaías 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Amém, célula? Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, como Ezequias andou diante do Senhor com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai,
e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus e já havia declinado. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra. Pai, somente o teu Santo Espírito nessa manhã é capaz de convencer o teu povo, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Diante, meu Pai, dias em que a nossa alma tem estado tão afligida. Diante, meu Pai, há decretos que têm sobrecaído sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que muda decreto. Por isso, Pai, eu peço nessa manhã que o Senhor abra a nossa mente para o entendimento que vem do Senhor. Pai, que o nosso coração, meu Pai, nessa manhã possa ter um entendimento muito claro que só o Senhor é Deus da nossa vida. Que a tua bondade, a tua fidelidade permanecem para sempre. Que o Senhor não mudou. Que o Senhor permanece o mesmo Deus, Pai, que mudou esse decreto do rei Ezequias. Que o Senhor é um Deus imutável. Quem mudou fomos nós, Pai. Quem mudou fomos nós, Pai. Então que nessa manhã o Senhor venha alinhar o nosso coração ao teu coração. Que o Senhor venha alinhar a nossa vontade à tua vontade. Que o Senhor venha alinhar a nossa rota ao Senhor. E que possamos, Pai, ter o nosso coração nessa manhã, meu Pai, como uma terra fértil, aonde a tua semente, a semente da tua poderosa palavra, irá cair, irá, meu Pai, germinar. Pai, que nós não saiamos daqui nessa manhã assim como nós entramos, Pai. Clamamos ao Senhor nessa manhã, que possamos viver realmente, assim como diz em Romanos, uma transformação de mente, Pai. Porque somente com a nossa mente
Pai, que esses adolescentes, que essa geração venha te amar, Jesus. Porque só o Senhor é o caminho. Só o Senhor é a verdade, Pai. E não há outro Jesus. Não há outro caminho, Pai. O que o mundo tem a nos oferecer, Pai. O que o mundo tem a nos oferecer, Pai. Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pai, hoje não pode ser apenas mais um domingo. Não pode ser mais um culto, Pai. Mas o nosso coração precisa realmente se inclinar ao Senhor. Se inclinar ao Senhor. Não é se inclinar aos homens, mas se inclinar ao Senhor. Entender o sacrifício da sua cruz, Pai. Entender, Pai, que o Senhor não tinha pecado. Entender que o Senhor era puro. Entender, Pai, que o Senhor morreu por nós. E isso não pode ser mais uma palavra de clichê, mas isso precisa ser um entendimento pleno, Pai. Então, nessa manhã, abra a nossa mente e o nosso coração. Abra a nossa mente e o nosso coração. Pai, que possamos iniciar essa semana com o entendimento do que é ser a sua imagem e semelhança, do que é ser verdadeiros cristãos, imitadores do Senhor, que é viver uma vida segundo está escrito na tua palavra. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo. A tua igreja está morrendo por falta de entendimento, por falta de conhecimento, Jesus. Ajude, Pai. Eu aqui, Pai, sou apenas um canal. Eu não tenho nada a oferecer se não vir do céu, Pai. Se não vir do céu, Jesus, eu não tenho nada a oferecer. Porque só o Senhor é capaz de convencer os corações tão endurecidos. Só o Senhor é capaz, Pai. Então nos ajude, Pai. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses últimos dias, como vocês sabem, eu sou psicanalista. E eu estou trabalhando numa escola. Essa escola, ela abriu uma clínica e eu estou trabalhando lá. E é uma escola cristã. E muitos podem pensar que essas lágrimas hoje aqui são lágrimas que eu estou passando por algum problema. Não. Graças a Deus o Senhor tem sido permanecido fiel na minha casa. Mas são lágrimas de ver o contexto em que o mundo está. Eu lá, eu atendo os pais dos alunos. Queridos, nós estamos vivendo dias horríveis. Dias em que as pessoas se perderam
nas bandejas que o mundo tem oferecido. E realmente, o povo de Deus está perecendo. E qual tem sido o nosso papel enquanto igreja? Qual tem sido o nosso papel? O que a igreja tem feito? E cada atendimento que eu tenho visto, que eu tenho feito, eu tenho visto que o povo de Deus se perdeu. As famílias se perderam. Os filhos estão no mundo. Os filhos estão servindo a outros deuses. E os pais não estão tendo o que fazer. Nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos entender que é o tema dessa pregação, que nós servimos a um Deus e que a oração muda decreto. A oração, ela muda decretos. A palavra do Senhor aqui nos mostra, queridos, um momento difícil da vida do rei Ezequias. Ezequias aqui, ele estava no auge da sua vida. Ele estava com 39 anos. Ezequias assume o reino de Judá. Quando Ezequias assume o reino de Judá, ele encontra um povo corrompido. Ele encontra um povo espiritualmente corrompido. Um povo que adorava a outros deuses, que levantou altares a outros deuses. Ezequias, com 39 anos, assume o trono, faz uma reforma espiritual ali naquele lugar. Ezequias restaura os altares. Ezequias restaura toda a vida do povo ali, voltando o povo para o Senhor. A palavra de Deus fala que Ezequias era um homem íntegro, era um homem voltado para o Senhor, era um homem que restaurou o altar ao Senhor, era um homem que voltou o coração de todo o povo para o Senhor, um homem fiel ao Senhor. E de repente, Ezequias foi surpreendido com uma enfermidade mortal. O Senhor usa a boca do profeta Isaías para dizer para Ezequias: coloque a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Coloque a sua casa em ordem. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo diante de decretos de morte, mesmo diante a más notícias, mesmo diante de situações que parece que é o fim, nós servimos a um Deus fiel. Nós servimos a um Deus que muda decretos. E aqui eu entro no primeiro ponto dessa ministração: a realidade da enfermidade. Ezequias estava doente de morte. A enfermidade ali era uma realidade. Era uma realidade. E isso nos mostra, queridos, que nós
enquanto servos de Deus, enquanto homens e mulheres fiéis a Deus, assim como a palavra nos mostra sobre o rei Ezequias, nós também passamos por momentos difíceis. Nós também adoecemos. Nós também passamos por dificuldades. Nós também passamos por tribulações. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por dificuldades. A palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflições. Nós passamos por aflições. Nós passamos por más notícias. Nós passamos por momentos difíceis. Quantos de nós já não passamos por decretos de morte? Às vezes esses decretos de morte não é somente respeito à nossa saúde, mas às vezes a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, ao nosso ministério, ao nosso casamento. Quantas vezes nós olhamos para situações assim como o rei Ezequias aqui, ele olhou, recebeu, foi surpreendido por essa tempestade na vida dele. E diante das tempestades, qual é a nossa atitude? Qual é o nosso posicionamento diante das más notícias? A palavra de Deus fala, no versículo 1: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aqui, queridos, eu entro no segundo ponto: a oração que muda decretos. E aqui entra a chave da nossa ministração de hoje pela manhã. O primeiro entendimento que nós precisamos ter é que o mesmo Deus que está aqui do tempo de Ezequias é o Deus que está aqui nessa igreja nessa manhã. Amém. O nosso Deus, ele não mudou. E sabe o que me fez chorar muito essa madrugada? É que o nosso Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos. O nosso Deus, ele permanece o mesmo. A palavra de Deus fala que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Só que além de chorar, o rei Ezequias, olha o que ele disse para o Senhor. Versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Vocês conseguem entender que Ezequias orou ao Senhor e falou com o Senhor: Senhor, lembra que eu sou reto diante de ti. Lembra, Pai, que eu sou fiel ao Senhor.
podemos fazer essa oração ao Senhor diante da tempestade que nós estamos vivendo? Será que nós podemos olhar para o Senhor em meio às lutas, em meio às más notícias, e dizer para o Senhor: Pai, lembra que eu sou reta diante de Ti. Lembra, Pai, que eu sou fiel à Tua casa. Lembra, Pai, que o Senhor me chamou para o ministério e eu cumpro. O Senhor, eu cumpro, Pai, pelo qual o Senhor me chamou. Lembra, Senhor, que apesar das dificuldades eu estou aqui na casa do Senhor. Lembra, Senhor, que eu tenho uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Lembra, Senhor, que eu sou fiel ao Senhor. Será que nós podemos fazer essa oração ao Senhor? Queridos, antes da palavra chegar até vocês, ela chega primeiro em quem vai ministrar. Como eu refleti sobre isso. Queridos, vocês conseguem entender que o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus permanece o mesmo. O nosso Deus permanece curando. Ele permanece mudando decreto. Ele permanece fazendo morto ressuscitar, cego enxergar, surdo ouvir. Agora vocês conseguem entender que nós somos infiéis a esse Deus. Nós somos infiéis a esse Deus. Nós servimos esse Deus de qualquer maneira. Nós fazemos da casa de Deus como uma obrigação, com enfado, com cansaço, com contenda, com briga. Nós, homens, não somos verdadeiros sacerdotes na sua casa. Mulheres não buscam sabedoria. O rei aqui, Ezequias, diante da tempestade, não fala que ele foi buscar ajuda em outros lugares. Mas a atitude do rei Ezequias aqui, em meio aos problemas, em meio à tempestade, em meio à má notícia, o que ele fez? Qual foi a primeira atitude dele? Orou. Ele orou. Ele orou. Ele orou. Quando essa noite eu estava estudando essa palavra, eu lembrei muito quando nós recebemos a notícia do Tarcísio. E quando nós chegamos no neurologista com a tomografia, e o neurologista falou que o cérebro dele estava atrofiado e que ele não ia ter muito tempo de vida. E naquele momento, assim, como eu desesperei. Eu ouvindo o médico falando, parece que o meu corpo foi separando assim, ó, minha alma e meu corpo. E eu segurava na mão do Tarcísio, e o médico falando, o cérebro dele está funcionando só 30%. Não tem como ele sobreviver mais por muito tempo. E quando nós saímos do consultório, eu desesperada, peguei o telefone ligando para o pastor Antônio. O Tarcísio olhou para mim e falou: calma, filha. Qual o motivo desse desespero todo? Nós servimos um Deus, e a minha vida está nas mãos desse Deus. Todos os
meus dias estão contados pelo Senhor. E é o Senhor que irá decidir o tempo da minha partida. E a fé do Tarcísio foi algo assim, algo admirável diante dos olhos humanos de Deus. Em momento nenhum, o Tarcísio, toda a glória é do Senhor, toda a glória é do Senhor. Em momento nenhum, diante da notícia da morte, o Tarcísio desesperou. Eu confesso para os irmãos que eu desesperei. Eu falei: Senhor, o que vai ser de mim, da minha família, dos meus filhos? O que nós vamos fazer, Pai? E o Tarcísio, inabalável em Deus, inabalável em Deus. Fizemos uma ressonância, aí a ressonância piorou, porque o cérebro dele tinha atrofiado mais não sei quantos centímetros. E aí veio o teste do Alzheimer. O teste do Alzheimer dá positivo. Além da atrofia do cérebro, ainda o Alzheimer positivo. E o Tarcísio permanecendo inabalável. Eu acordava de madrugada, via esse homem ajoelhado, orando ao Senhor. Queridos, vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender que muitas das situações que nós passamos é porque não sabemos orar? Ou muitas das vezes nós nem oramos. Muitas das vezes o nosso último recurso é a oração. Entendam comigo. Se nós sabemos que todo o poder, toda a autoridade está nas mãos de Deus, o porquê Ele não é o nosso primeiro recurso? Por que o Senhor não é o nosso primeiro recurso? E hoje eu entendo com muita clareza que tudo que aconteceu com o Tarcísio foi e é para a glória do Senhor. É para que essa geração possa entender que Deus não mudou, que Deus permanece o mesmo. Reúne a equipe médica. Pastor Antônio vai com a gente na consulta. O médico começa a falar com o pastor Antônio sobre o Tarcísio. Eu saio da sala, porque eu não conseguia mais ouvir o médico falando que o Tarcísio ia morrer. Eles pedem um exame do Tarcísio que ia puxar o líquido do cérebro pela coluna. O pastor Antônio vai com o Tarcísio para fazer esse exame, porque o parente tinha que segurar ele para ficar na posição, para eles poderem enfiar a agulha pela coluna e puxar. E não tinha esse exame, não pode ter anestesia. E diz que é um exame extremamente dolorido, extremamente. O pastor Antônio foi levar o Tarcísio, ele entrou no bloco cirúrgico, ele que fez todo o processo junto com o Tarcísio. Veio o resultado do exame. Tarcísio no 5, 4, 3, 2, 1, vai morrer. A oração que muda decreto. Queridos, a oração que
muda decreto. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Os exames estão aí. Para a medicina, Tarcísio morto, Tarcísio vegetando, Tarcísio usando fralda. Vou para o INSS com Tarcísio. Chego no INSS porque ele estava encostado. Chegamos no INSS. O médico do INSS fala: impossível esse laudo ser seu. Impossível que esse laudo seja seu. Vai lá e coloca o carimbo: fraude no laudo. O Tarcísio vira para o médico do INSS e fala: é para que o senhor veja, saiba e certifique que a mão do Senhor foi que fez isso. Glória a Deus! O médico do INSS sai da sala. Eu não sei quem já foi no INSS. O médico do INSS sai da sala, chama os outros médicos e fala: olha o laudo desse menino. E todos ficam parados, perplexos, olhando para o Tarcísio. E a médica lá fala: impossível esse laudo ser dele. Impossível. E eles retornam o Tarcísio para o serviço. O Tarcísio chega na empresa, depois de 1 ano e meio afastado. Falamos: ele vai ser mandado embora. Problema mental. Tarcísio chega na empresa e é recolocado na mesma função. Passa um tempo, transferem o Tarcísio para a melhor equipe de dentro da Cielo. Chega esse mês, Tarcísio é o número 1 da equipe. Glória a Deus! Queridos, Deus muda decretos. Nós servimos a um Deus que muda decretos. A um Deus que não mudou. A um Deus que permanece fiel. Os laudos estão lá. Tarcísio com Alzheimer, Tarcísio com o cérebro atrofiado. Vocês entendem? O controle da nossa vida está nas mãos do nosso Deus. O controle das nossas vidas está nas mãos do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Alinhe a rota. Nós precisamos alinhar a rota. Repensar os nossos conceitos enquanto filhos, enquanto servos. Ezequias, ele ora ao Senhor e declara ao Senhor: Pai, eu andei diante de ti com fidelidade. Eu andei diante de ti com fidelidade. Eu assumi aquele reino. O povo estava todo corrompido. E eu, Pai, fiz o que era certo diante dos teus olhos. Agora, Pai, lembra-te de mim. Lembra, Pai. Lembra de mim. E o que o Senhor faz? A palavra do Senhor fala que antes que Isaías terminasse de sair do pátio, o Senhor fala para Isaías: volta lá, fala com meu filho
que eu ouvi a oração dele. E eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Queridos, o que você está passando não é o fim. A dificuldade que você está passando não é o fim. Só que existe regras. Existe um alinhamento diante do Senhor. Existem princípios que precisam ser cumpridos. A vida com Deus não é de qualquer jeito. Porque um dos atributos do nosso Deus é o de justo juiz. O Senhor é justo. E não é sobre troca. Não é sobre troca. Mas é sobre a justiça de Deus. É sobre o Senhor da verdade. É sobre um Deus reto, um Deus justo. Nós precisamos alinhar a nossa rota diante de Deus. Olhar para dentro de nós e analisar realmente quais são os pontos que precisam ser mudados. E muitas das vezes nós não conseguimos sozinhos. Por isso que a palavra de Deus fala que é melhor sermos dois do que sermos um. Porque se um cair, o outro está de pé para levantar. Graças a Deus, aqui é uma igreja que realmente o Senhor concedeu para a pastora Laura uma liderança digna, reta, diante dos olhos de Deus. Se vocês não sabem, os líderes de vocês, nós estamos há semanas em relógio de oração, orando. Aqui é uma igreja que realmente tem uma liderança que comete erros, porque somos humanos. Mas é uma liderança que ora. É uma liderança que jamais você vai pedir ajuda, que vai encolher a mão. Se você não consegue sozinho, queridos, peça ajuda. Grite por socorro. Ore a Deus. Peça ao Senhor que te dê clareza das suas atitudes. Peça ao Senhor. Porque o Senhor não mudou. O Senhor permanece fiel. O Senhor permanece. O Senhor permanece fiel. E a palavra de Deus continua dizendo, como prova, versículo 7, ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Glória a Deus. O Senhor não precisa te provar nada para ninguém, mas como prova do amor do Senhor, o Senhor falou: olha, eu vou te curar, eu vou te acrescentar mais 15 anos e ainda vou te provar que eu sou Deus. Eu ainda vou te provar que eu sou Deus.
Ele diz que nessa manhã você possa sair daqui repensando os seus conceitos. Que todos nós possamos sair daqui realmente ruminando essa palavra. A primeira ordem que o Senhor, quando deu a notícia da morte através de Isaías para o rei Ezequias, foi o quê? Põe tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. A nossa família, a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Põe a tua casa em ordem. Homens aqui presentes, homens que estão nos assistindo, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. O papel do homem é o de governar, direcionar. O papel da mulher, submissão, é ajudar a cumprir a missão. Qual missão, pastora? A missão de governar, de direcionar a família. A mulher é aquela que vai estar ao lado do homem, ajudando ele a cumprir a missão. Mas a missão é do homem. Como igreja, nós não invertemos papéis. Nós não invertemos papéis. Aqui não existe Xena. A Vitória morre de mim quando eu falo, vai Xena. Eu não sou Xena. De forma nenhuma. Eu não sou. Não sou e nem quero ser. Não sou e nem quero ser. Xena, Mulher Maravilha, eu não. Por isso o Senhor determinou na palavra a função de cada um. O Senhor determinou na palavra o papel de cada um. E sabe por que nós estamos vivendo um tempo todo desordenado? É porque os papéis foram invertidos, estão sendo invertidos. Então, mulheres, assuma o seu papel. Homem, assuma os seus papéis. E coloque a tua casa em ordem. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Não somente a nossa casa física, mas a nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual. Homens, você tem o papel de orar pela tua casa. Você tem o papel de guardar a tua família em oração. Homens precisam tomar papel de homens. Deixar de ser homens frouxos, que não sabem reger a tua casa e a tua família. Assim como fala em Efésios, que ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. A palavra do Senhor em Efésios 6 fala para o homem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Com amor incondicional. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender com clareza que quem
fui eu. Querido, Satanás não tem poder de nos destruir. Sabe quem tem poder de nos destruir? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. Então que nessa manhã o Senhor possa abrir o teu entendimento. O Senhor possa abrir o teu entendimento. Porque somente o Senhor é capaz de convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Senhor é capaz de pegar toda essa ministração e te convencer de quais são os pontos que você precisa mudar. Assim como essa noite o Senhor me convenceu. Que o Senhor te abençoe. Eu oro para que o Senhor abra realmente as mentes. Que realmente o Senhor venha mais. Que o Senhor realmente venha convencer o coração de vocês. E que essa semana possa ser uma semana diferente. Pastor, o que eu levo hoje dessa ministração para a semana? Que nós servimos a um Deus que muda decretos. Que nós servimos a um Deus que não mudou. E que a oração, ela muda toda e qualquer circunstância. Fique de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Agradecemos o Senhor, meu Pai, por essa ministração. Pedimos ao Senhor, Pai, assim como eu acabei de dizer, que o Senhor venha nos convencer, Pai. Pai, que em nome de Jesus o nosso coração possa se inclinar, meu Pai, ao Senhor. Pai, que em nome de Jesus a gente venha entender realmente, meu Pai, qual é o chamado, qual é o propósito, e alinhar a nossa rota ao Senhor. Pai, eu quero neste momento, como ministra do teu evangelho, me identificar com esse povo. Me identificar, Pai, em pedido de perdão diante do Senhor. Pai, nos perdoa. Perdoa, Jesus, o nosso coração endurecido. Perdoa, Jesus, a nossa mente aprisionada. Perdoa, Jesus, porque muitas vezes, Pai, não buscamos o Senhor como nós deveríamos buscar. Mas que nessa manhã, Pai, nós possamos ser, meu Pai, como o rei Ezequias. Pai, aquele homem, Jesus, que era um homem segundo o teu coração, fiel ao Senhor. Que possamos, meu Pai, ter um coração fiel ao Senhor. Um coração realmente convertido ao Senhor. Pai, que não seja apenas mais uma semana, mas que possamos, Pai, realmente entender o verdadeiro sentido da palavra cristão. Que possamos realmente, Pai, sermos imagem e semelhança do Senhor nessa terra. Que possamos realmente, Pai, ser luz e ser sal dessa terra. Que possamos realmente, Jesus, realmente
realmente, Pai, convença o teu povo esta semana, Santo Espírito. Pai, que realmente cada um de nós possamos converter o nosso coração ao Senhor. Estenda suas mãos aqui para frente. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre a tua vida e te dê paz. Que seja uma semana abençoada e regada das mais ricas bênçãos do Senhor. Vai em paz e que o Senhor te abençoe. É de Deus, aleluia!